Pai que ele fosse à cruz e ali, como um cordeiro, um sacrifício por toda a humanidade, nos garantisse a nossa salvação. Mas o sistema religioso, ele ensina que nós devemos ser obedientes para ser salvos. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: pela graça sois salvos, ou seja, gratuitamente, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom quer dizer uma dádiva. E ele disse, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é através das nossas atitudes, não é através do obedecer. E quando a gente diz essa palavra, a primeira coisa que nos dizem é o seguinte: olha, então eu posso andar de qualquer maneira, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou salvo? Absolutamente. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis, e que se nós já estamos mortos para o pecado, de maneira nenhuma viveremos nele. Ou seja, temos uma vida de santidade, de obediência, mas nós somos salvos não pelos nossos esforços, não pelo nosso empenho, mas somos salvos por causa do sacrifício de Jesus. A Bíblia está recheada de homens que foram grandiosos para Deus, homens que foram sinceros, que foram íntegros, que foram retos, e que durante muitos anos eles viveram debaixo da obediência de Deus, mas contudo, ao morrerem, não foram salvos. Você pode estar se perguntando, o que é isso? Nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Daniel, nenhum deles foram salvos, porque o apóstolo Paulo disse que ninguém foi justificado na lei. Ou seja, na lei ninguém foi justificado. O que fica bem claro é que a obediência não levou o homem à salvação. Por quê? Porque a porta estava fechada. A porta é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse que era um dos caminhos. Se os antigos tivessem sido salvos pela obediência, então Jesus não precisava morrer. Bastava as pessoas obedecerem a Deus e eram salvas. Jesus viveria aí como Moisés, 140 anos. Depois iria para o céu, numa carruagem de fogo e pronto. Mas ele morreu porque ele sabe que nós não somos obedientes. Ele morreu porque ele sabia que não podia contar conosco, com a nossa fidelidade, que é volátil. Hoje nós obedecemos, amanhã não. Hoje estamos corretos, amanhã não. Então ele morreu na cruz para não haver essa necessidade de obediência. Você obedece para ter uma vida digna, para ter uma vida tranquila. Quando você obedece a Deus, você não cai em mazelas, como prostituição, como bebida, essas coisas todas. É um tipo de salvação, mas a salvação das nossas almas, ela se dá pela morte do Senhor Jesus. Porque se fosse pela obediência, então Jesus teria morrido em vão, e Deus seria um sádico ao levar para a cruz Jesus, matá-lo, para hoje estar na minha, na sua ou na mão de todo mundo a salvação. Ora, se eu não aceitar, foi inútil o sacrifício da cruz. Mas no livro de João, capítulo 15, 16, ele diz, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outro. Ah, mas eu tomei a decisão, escolhido desde antes da fundação do mundo. Não é você. A Bíblia diz, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus, de usar de misericórdia. E disse ele a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. A salvação se deu pelo sacrifício na cruz. A salvação se deu pelo sangue derramado por nós. Como diz lá no livro de Hebreus, sem derramamentos de sangue não há justificação de pecado. Então é importante que você saiba que esse sacrifício era necessário. Jesus não morreu como coitadinho. Muitas pessoas vê na época da Páscoa os filmes que passam na televisão, elas se emocionam, elas choram, como se Jesus tivesse sido aprisionado ali na cruz, preso, e não pudesse se defender. Quando vieram buscar Jesus e lhe perguntaram, quem é Jesus? Ele falou, eu sou. E todos caíram por terra. Eles levantaram e perguntaram de novo, você é Jesus? Ele falou, eu sou. E todos caíram novamente. E Pedro corta a orelha de Michael, o soldado romano. E Deus, através de Jesus, coloca novamente
a orelha no lugar e disse: se eu quisesse, eu invocava os anjos do meu Pai e eles me livrariam. Ou seja, Jesus na cruz, em qualquer momento do seu sofrimento, da sua angústia, ele podia invocar os anjos e sair daquela situação. Ele não morreu na cruz porque ele foi traído por Judas. Ele não morreu porque não podia se defender. Não. Ele se entregou, como diz em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Você afronta a Deus quando diz que a salvação depende das suas ações, dos seus atos, das suas atitudes. Você afronta a Deus quando você diz que pode perder a sua salvação, porque ele disse: aquele que meu Pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. Aí você pode dizer: mas ele disse que aquele que permanecer até o fim será salvo. Você vai permanecer até o fim, porque é o Espírito Santo que convence você do pecado e da justiça. É o Espírito Santo quem vai conduzir você ao arrependimento. Ele busca por você com gemidos inexpressíveis. Ele intercede por você. E é esse Espírito que vai conduzir os eleitos, os escolhidos, aquele que ele conheceu antes da fundação do mundo, até o fim, para a garantia da salvação. Sabe por quê? Porque você é dele. A Bíblia diz: foste comprado. Ele comprou você na cruz. Você estava à venda, porque você tinha sido vendido para o pecado. E Jesus, com seu sangue, comprou você de volta e disse: agora tu és propriedade exclusiva minha. Propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E disse bem claro lá no livro de Romanos, a partir do verso 33. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Hein? Altura, porvir, nada. Nada pode separar você do amor de Deus. E ele disse que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Ele tirou você do mundo, ele lavou, te remiu, te transformou, purificou a sua